Continuando, Léa. Continuar? Obrigada. Isso, você estava nesse. Estão me ouvindo? Bom, então... O anterior você não tinha terminado, Léa. Ah, não? Obrigada. Significado da jornada mística. Então, tá. Então, eu estava falando que nessa jornada de espiritualização, arte, ciência, filosofia, religião e as faculdades humanas se harmonizam e são orientadas para o espírito de serviço e amor. Aqui está a questão de ciência e religião, né? O buscador alcança o conhecimento da totalidade da realidade dessa forma, e também ele alcança o conhecimento de si mesmo. E, ao se conhecer, ele se identifica com os outros seres e os conhece também. Esse autoconhecimento acontece através do conhecimento do manifestante de Deus, que se dá no contexto histórico da revelação progressiva. Então, isso não é só agora que acontece, vem acontecendo em todo o conceito histórico da manifestação. Bahá'u'lláh chama essa razão, que é o desapego de tudo, salvo Deus, de coração puro, numa visão dialética de desapego e apego, ou seja, de tet e anatet. Então, você tem que se desapegar do quê? Vamos ver. O coração puro é desapegado de todas as características limitantes e pressuposições e, ao mesmo tempo, é supremamente apegado ao amor de Deus. Assim, ele fica completamente comprometido com os valores morais e imbuídos do amor a todos os seres. Então, vejam só, nesses dois pontos está a dialética, né, do desapego-apego. Nós temos que nos desapegar de tudo que pode nos limitar espiritualmente, seja conhecimento anterior, pressuposições, como se fala, percepções erradas, interpretações, preconceitos, tudo isso nós temos que nos desapegar e, ao mesmo tempo, nos apegar ao conhecimento que está sendo revelado pelo manifestante de Deus. Então, essa é a justificativa principal do porquê nós temos que adquirir o conhecimento espiritual. Porque quando estamos apegados ao amor de Deus, que é tudo, né, para nós, o amor ele engloba tudo, a criação, os valores, os atributos, tudo. Estamos comprometidos com valores morais e imbuídos do amor a todos os seres. Então, é uma visão absolutamente inovadora, né? De você deixar de lado uma porção de coisas e abrir seu coração para as coisas reveladas, para o espiritual, porque só assim você estará imbuído de valores morais e de amor a todos os seres. Então, por que é isso? Porque o coração representa o trono de Deus e o lugar onde todos os atributos divinos são revelados. Então, isso significa a unidade de todas as potencialidades do ser humano e a unidade da vontade divina e da vontade do indivíduo. Então, no coração puro está toda a questão espiritual, né? Porque é o trono da revelação, é a unidade essencial de todas as potencialidades da vontade divina e tem que ser da vontade do indivíduo. Então, a purificação do coração é o indispensável
primeiro passo na jornada com a verdade espiritual. Por isso que Bahá'u'lláh fala que a gente tem que ter muita paciência, né? No primeiro vale, a gente tem que ir entendendo as coisas devagar, fazendo percepções pessoais, percebendo a gente mesmo, para depois entrar no vale do amor e assim por diante. Né? Então, o negócio está feio para mim hoje. Ai, ai, Seta ai. para cima. Olha que coisa. Seta para cima. Seta para cima? Seta para cima, seta para baixo. Não, é no teclado. Mas travou. Oh, Deus, guia-me. Então vai no page up ou page down. Vou aonde? No página para cima ou página para baixo. Lá em cima, no teclado, à direita. Onde tem os números no teclado, tem os números. No número 9 tem o page up e no número 3 o page down. PG up, PGDN. Obrigada. Também pode ser por aí. Mas por que que acontece tudo isso? É para dar emoção. Pronto, mudou. De novo, aí pronto. Pronto. Excelente. Bahá'u'lláh denomina esta razão, que é o desprendimento de tudo, exceto Deus, como coração puro. No Kitab al-Hikam, ele começa o livro com esse conceito. Então, alguém poderia ler para mim esse texto de Bahá'u'lláh? Posso ler. Bom, quem quer ler, pode ler, por favor. Deixa eu ampliar aqui a tela. Não aumenta, não? Esse homem algum haverá de alcançar a orla do oceano da verdade, da verdadeira compreensão, a menos que se desprenda de tudo que existe no céu e na terra. Pode continuar. Santificai vossas almas, ó vós, povos do mundo, para que atinjais, porventura, o grau de elevação que Deus vos destinou, e assim possais entrar no tabernáculo que, segundo ordenou a providência, foi erigida no firmamento do Baião. Sim. Então, a essência dessas palavras é aqueles que... Isso é Bahá'u'lláh mesmo continuando. Ele está explicando o texto. A essência destas palavras é os que trilham no caminho da fé, os que têm sede do vinho da certeza, devem purificar-se de tudo que é terreno. Os ouvidos devem eles purificar de palavras fúteis, as mentes de vãs fantasias, os corações do apego às coisas do mundo, os olhos daquilo que perece. E em Deus devem pôr a confiança, e nele se apoiando, prosseguir em seu caminho. Então se tornarão dignos das refulgentes glórias do sol da compreensão e sabedoria divinas e receberão uma graça que é infinita e invisível, desde que o homem não pode esperar jamais atingir o conhecimento do Todo-Glorioso, jamais sorver da corrente da sabedoria divina, jamais entrar na morada eterna, nem participar do cálice da presença e favores divinos, sem que ele antes deixe de considerar as palavras e os atos de homens mortais como padrões para o reconhecimento e a verdadeira compreensão de Deus e seus profetas. Então, aqui está todo o cerne da crítica da razão espiritual, né? Então, nós temos que nos desprender, santificar nossas almas,
nos purificar de tudo que é terreno e pôr em Deus nossa confiança e seguir o caminho. Aí seremos dignos das graças divinas, da sabedoria divina. E aí Barrola fala uma coisa importante aqui, olha. Nós não podemos jamais conhecer a Deus, jamais conhecer a sabedoria de Deus só através do manifestante de Deus, né? Mas se nós continuarmos presos às questões humanas, nós não vamos atingir conseguir seguir esse caminho espiritual. Ficou claro isso para vocês? Vejam só. Eu acho que sim, um exemplo primeiro disso, quando diz se desprender das questões humanas, para mim diz assim, para mim significa desprender das coisas mundanas, né, da materialidade. Mas Agora, não é da só questão isso. humana, da questão humana entra primeiro o ego, né, o egoísmo, a gente tem que se Sim, mas desprender não é desse... só a questão material, não é só a questão de objetos, é a questão também do pensamento materialista, Sim, que, claro, que porque nos o cerca. pensamento e a ação estão ligados, né, então... É, exatamente. Então, vou só ler de novo esse pedacinho aqui. Desde que o homem não pode esperar jamais atingir o conhecimento do Todo-Glorioso, jamais sorver a corrente da sabedoria divina, jamais entrar na morada eterna, nem participar do cálice da presença e pavores divinos, sem que antes deixe de considerar as palavras e os atos dos homens mortais como padrões para o reconhecimento e a verdadeira compreensão de Deus e seus propósitos. É a idolatria, né? A idolatria. Posso seguir? Mas Barrola nos mostra o caminho, né? Então, jamais o homem quererá enaltecer-se a si próprio acima de qualquer outro. Deverá, assim, apagar da tábua do coração o último traço de orgulho e vanglória, firmar-se na paciência e na resignação, observar silêncio e abster-se de palavras vãs. Pois a língua é um fogo em brasas e o excesso de palavras é veneno mortal. O fogo material consome o corpo, enquanto que o fogo da língua devora tanto o coração como a alma. A força do primeiro dura apenas um pouco tempo, mas os efeitos do último persistem por um século. Como podemos ver, o discurso de Baha'u'lláh está dedicado ao conhecimento comum dos fenômenos materiais, mas ao conhecimento espiritual que contempla o quê? O conhecimento de Deus, o conhecimento da essência de nossa própria existência, o conhecimento do supremo reflexo de Deus no mundo. Para alcançar esse conhecimento, o buscador deve limpar e purificar seu coração, que é a sede da revelação dos íntimos mistérios de Deus, livrá-lo do pó de todo conhecimento adquirido que o obscurece e das alusões daqueles que personificam a fantasia satânica. Sumarizando a questão do apego e desapego, então, o desprendimento, né, é o desapego. É o desprendimento de todos os preconcebimentos, da imitação de outros, da confiança na autoridade da tradição, dos significados aparentes das escrituras sagradas, dos rituais e símbolos, dos desejos e do orgulho egoísta. E devemos nos apegar a Deus, o que implica em ter um amor abrangente por toda a criação, ter humildade, abnegação, equidade, justiça e confiança nos padrões dados pelo próprio Deus. Eu trago uma palavra oculta,
O João pode ler? Ó filho do pó, cega teus olhos a fim de contemplares minha beleza. Fecha teus ouvidos para que possas escutar a minha melodia, a doce melodia de minha voz. Esvazia-te de toda erudição para que possas provar do meu conhecimento. E santifica-te da riqueza, a fim de obteres uma porção duradoura do oceano da minha riqueza eterna. Obrigada. Então, é a palavra oculta número 11 do Persa, que fica na página 99. Então, vamos para o segundo ponto, que é a questão do objeto, do sujeito e método. Então, no Kitab Khan, Bahá'u'lláh estabelece o objeto, o sujeito e o método do conhecimento espiritual. O objeto do conhecimento espiritual é Deus e a suprema revelação de Deus através dos manifestantes divinos, a fonte de toda existência e de todo conhecimento. Esse objeto não é um aspecto da realidade empírica acessível a categorias discursivas da razão. Pelo contrário, é a realidade de todas as realidades, a fonte de toda a existência. De fato, a condição da possibilidade da existência de qualquer ser criado e qualquer conhecimento. Então, aqui fica claro, né, que o objeto é o conhecimento espiritual de Deus, da suprema revelação, que é a realidade de todas as realidades, a fonte de toda a existência e a condição da possibilidade dessa existência. Mais do que isso, esse objeto de conhecimento é a beleza absoluta, a suprema fonte de atração e ponto de adoração de todas as coisas. Tranquilo, Léa, fica tranquilo. Fundamentos, né, para isso. Todas as coisas que a gente acha que isso é impossível, né? Mas aí vamos ver o que Bahá'u'lláh nos diz. Todas as coisas criadas refletem atributos divinos. Ou seja, então, todas essas realidades, elas são refletoras dos atributos divinos. Dentro de cada alma há um reflexo de Deus e um traço dos manifestantes divinos. Os seres humanos só são capazes de reconhecer o objeto supremo de seu amor e atração devido aos atributos divinos que ele tem dentro dele. Essa capacidade primordial de atração pelo amado divino só se realiza quando o coração é purificado. Então, por essa razão, Bahá'u'lláh dá atenção às condições morais prévias da jornada espiritual. Então, se nós nos livramos, se nós buscamos o conhecimento espiritual e começamos a compreendê-lo, e continuamos, perseveramos nesse conhecimento, nós vamos despertar as potencialidades que estão em nós, porque nós já somos o reflexo de Deus, né? E já temos os atributos revelados nos manifestantes de Deus. Então, o conhecimento espiritual, ele nos faz realizar esse potencial. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Porque é uma atração, o ser humano tem atração pelo divino, porque dentro dele o divino já está lá, né? Está tudo potencial, e o ser humano tem que se mover para desenvolver essa potencialidade. Tudo bem? Pode seguir? Sim, mas nessa citação, né, ou nessa... Esse, quando você fala em fundamentos, aquilo ali é o entendimento do Sr. Saidi,
ou está citado em algum É, canto? Porque é, aqui no aqui Roxo... Ah, é o doutor Saidi que está, mas está no Kitabicão. ah, tá. Não, porque A gente em, tem que reler o Kitabicão, é no começo dele, que ele vem falando sobre essa questão do coração puro, sabe? tem E um grupo atualmente estudando o Kitabicã, é aquele grupo antigo já, o Imergir está estudando o Kitabicã às terças-feiras, está muito legal. é, Mas o que eu só estou perguntando isso, porque também aqui no Roxinol, em curso anterior, foi muito falado que a gente tem que, porque é muito comum quando você fala que o ser humano tem atração, acho que sim, na sua grande maioria tem, né? Eu acho que a totalidade deveria ter também, mas nós temos o poder, né? Deus deu esse poder de mas decidir. Mas sim, foi falado lá, assim, para a gente tomar cuidado para não ficar entendendo Deus pelo que a gente vê. Na sim. verdade, o que a gente tem que tentar alcançar é conhecer ao máximo. A gente sabe que a gente não vai conhecer nunca totalmente, mas tentar nos apegar ou buscar conhecer a essência de Deus, né? A Então, essência acho que isso é inalcançável, né? mas procurar ir nessa direção, porque senão a gente acaba ficando nas coisas que a gente consegue ver, né? Ou tocar, ou sentir só, e que não é isso, que Deus Mas, é, milhares de vezes mais, né? Só para dar um lembrete assim. na verdade, a manifestação de Deus é através dela que nós vamos conhecer, né? Então, nós temos que conhecer a revelação de Bahá'u'lláh, né? Bom, então vamos continuar. Realmente, como eu falei, aqui está tudo embasado em Dr. Saidi, mas a segunda parte desse trabalho, eu vou trazer textos sagrados, tá? Aqui só uma explicação para a gente depois ver os pontos. Agora vamos ver o sujeito. O sujeito do conhecimento espiritual somos nós, né? Nós somos os sujeitos. O sujeito do conhecimento espiritual é mais do que o sujeito do raciocínio normal e do que o sujeito pensante. O sujeito não pode contentar-se com uma razão meramente discursiva, ou seja, uma razão que simplesmente realiza operações lógicas. Aqui, o sujeito é a totalidade das capacidades e potencialidades da realidade humana, porque o amor a Deus é o próprio núcleo e essência da natureza humana. Então, aqui não é esse sujeito cientista apenas. Ele é mais do que o cientista, ele é mais do discursivo, ele é a totalidade das capacidades e potencialidades que a realidade humana tem. Porque o amor de Deus é o próprio núcleo da essência da natureza. Confirmo o que a gente estava falando agora mesmo, né? A razão deve transcender o reino da mera racionalidade instrumental e lógica para englobar todas as potencialidades humanas e os aspectos da consciência humana. Aqui está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, é preciso haver uma transcendência, né? O ser humano tem que utilizar outra postura, usando sua alma, seu conhecimento intelectual e espiritual, de modo que a consciência humana se torne um reflexo da razão divina universal. Uma harmonia entre mente, sentimentos e vontade, e uma síntese da capacidade humana e da confirmação divina.
Então, esse texto está me lembrando aquele texto que fala que quando a gente põe foco em Deus e não no ser humano, né? Do senhor Arbá, que é muito bonito, é exatamente isso, né? Quando você junta o conhecimento intelectual e espiritual, amplia sua consciência para se tornar um reflexo da razão divina universal, se você cria uma harmonia entre mente, sentimento e vontade, você realiza uma síntese de capacidade humana e de confirmação divina. Alguém pode ler o texto de Bahá'u'lláh, por favor, que se refere a isso? O Bruno agora ele estava para ler e acabou. Pode ser, Bruno? Posso ler? Pode? Estou esperando. Somente quando a lâmpada da busca, do esforço zeloso, do anelo, apaixonada devoção, do amor fervoroso, do enlevo, do êxtase, for acesa no coração de quem almeja, e a brisa da sua benevolência lhe soprar na alma, serão dispersas as trevas do erro e dissipadas as neblinas das dúvidas e desconfiança. E as luzes do conhecimento e da certeza envolverão todo o seu ser. Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, página 167. Então, acho que o texto de Bahá'u'lláh confirma tudo isso, né? Que é o que nós temos que fazer. Então, é a lâmpada da busca, o esforço zeloso, o anelo, a apaixonada devoção, o amor fervoroso, o enlevo, o êxtase, que é uma coisa que a comunidade Bahá'í está construindo, né? For acesa no coração de quem almeja, aí então os sopros do Espírito Santo virão, né? E aí nós teremos condições de ter certeza, de corrigir as nossas imperfeições, né? Tanto de pensamento como de ação. É bonito isso, vocês não acham? Eu acho muito profundo. Agora vamos falar sobre o método. Então, o método de Bahá'u'lláh é qualitativamente diferente. Então, ele não vai usar estatística, nem dedução, indução, porque para ter uma vida espiritualizada e conhecimento espiritual, aqui não basta falar de Deus. É necessário embasar-se em 3 elementos: o conhecimento de Deus, o conhecimento da essência de nossa própria existência e o conhecimento do supremo reflexo de Deus no mundo. Esses 3 elementos, eles têm que estar presentes nesse caminho de espiritualização. Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento da essência da minha própria existência e como é o conhecimento, como o conhecimento de Deus se reflete no mundo. Então, são 3 dimensões elementares para o método do conhecimento espiritual. Vamos ver como que isso acontece. O sujeito possuidor dessa razão elevada e holística, ele deve agora se engajar numa dúvida metódica e pôr de lado todo o conhecimento preconcebido, ou seja, tudo que foi aprendido, fantasiado, idealizado previamente. Todas as autoridades humanas meramente convencionais, particularmente a autoridade interpretativa dos eruditos e do clero, todas as pressuposições limitantes e construtos arbitrários, todos os apegos e inclinações pessoais, todas as interpretações pessoais ou tradicionais das escrituras sagradas.
Então, só o sujeito desprendido de tudo isso, exceto de Deus, é capaz de alcançar a verdade espiritual e reconhecer o manifestante de Deus. Aqui está corroborando a questão do pensamento, do coração puro, né? Senão ele também não vai conseguir. Esse é uma barreira e um caminho. E aí a gente analisa aqui, na visão do Dr. Saidi, um novo paradigma. Na mensagem de Bahá'u'lláh, que pode nos levar à melhor compreensão de tudo que nós tratamos até agora. Ele diz que encontramos na revelação Bahá'í a unidade e a síntese orgânica de pelo menos 3 princípios: a transcendência espiritual, a consciência histórica e a unidade global. Esses são 3 outros elementos importantíssimos para o conhecimento espiritual. Então, vamos ver. A transcendência espiritual enfatiza a natureza fundamentalmente espiritual da vida, na qual a realidade e os valores humanos são definidos em relação à totalidade dos seres humanos e à transcendente realidade divina. Então, o que é isso? A transcendência espiritual enfatiza a natureza espiritual do ser humano e a relação do ser humano espiritual com a transcendente realidade divina. Esta orientação espiritual não é simplesmente um processo ético individualista, ele também é coletivo. É uma aliança ativa e de diálogo entre Deus e sua criação. Esse é um ponto fundamental na fé Bahá'í, né? A relação do ser humano com Deus não é estática, ela é dinâmica, histórica, é um processo coletivo, ativo, de diálogo. E sempre foi. Só que não foi percebido porque a humanidade não estava capacitada. Mas agora, quando lemos os textos de Bahá'u'lláh, nós podemos perceber um diálogo ali, nos textos. O segundo ponto é a consciência histórica, que nos é mostrada através da revelação progressiva, que é uma abordagem em que os valores espirituais e a revelação divina são os meios necessários para alcançar o bem-estar e o progresso social e cultural. Então, Bahá'u'lláh enfatiza uma abordagem dinâmica e progressiva da cultura material, tanto da cultura material como da revelação divina, numa progressão que supera a noção estática do iluminismo e cria uma teoria social dinâmica. Então, aqui, porque antigamente, né, na época do iluminismo, tudo estava parado, a religião estava parada. Era aquilo que se acreditava e pronto. Então, hoje, não, porque nós temos a percepção de que Deus tem se manifestado aos homens ao longo da história humana, da influência exercida divinamente sobre a humanidade, sobre a cultura material, e que isso continua, é uma progressão, ela é transformadora e construtiva, essa consciência. A unidade global é outra condição desse estágio que nós vivemos, né? Social, histórico, do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade. Por quê? Requer-se uma adoção de uma orientação global e universal, que possa levar a humanidade a enfrentar seus problemas sociais, políticos, culturais, econômicos, morais e espirituais. E o centro dessa orientação está no princípio da unidade da humanidade, que é o pivô e objeto último da dispensação do Bahá'u'lláh. Então,
em tudo que formos fazer, precisamos conhecer a revelação divina, né? Conhecer a nossa essência, ou seja, nós somos seres espirituais e não seres pecadores, nós temos que partir de um outro, o ponto de partida é outro, tá certo? Nós somos seres espirituais que temos conexão espiritual com Deus através do manifestante. Nós temos a consciência, né, essa transcendência, temos uma consciência histórica da revelação progressiva, que Deus nunca abandonou a humanidade, e nós, neste momento, temos que focar na unidade global, que é o cerne da revelação de Baal. Bom, agora eu vou falar sobre o padrão a ser usado na busca da verdade. Padrão é a palavra revelada pelo Bahá'u'lláh. Então, o verdadeiro padrão e prova dos manifestantes de Deus é acessível a todas as pessoas, independentemente de seu grau de conhecimento técnico, filosófico ou de sua posição social e poder. Neste sentido, nenhuma pessoa pode ser dependente do conhecimento ou compreensão de qualquer outro ser humano. Nem as interpretações do clero, dos eruditos e dos estudiosos podem ocupar uma posição privilegiada. Está óbvio, né? Que é o que nós já falamos várias vezes. Então, temos que abandonar todo esse conhecimento que a gente dependia, do qual a gente dependia, a nossa cultura dependia, para conhecer a palavra revelada, que é o verdadeiro padrão do conhecimento espiritual. Na verdade, todos podem compreender os textos sagrados como palavra de Deus e como expressões da vontade divina, mas ninguém pode afirmar compreender a totalidade dos significados inerentes às palavras de Deus, exceto os manifestantes e seus intérpretes autorizados. Nenhuma categoria ou condição criada pelos seres humanos pode limitar a autoridade divina e a revelação divina. O único padrão legítimo a ser usado na busca da verdade espiritual deve ser o padrão divinamente indicado. Esse padrão é, em primeiro lugar, a pessoa do manifestante e, em segundo lugar, suas palavras reveladas. Ou seja, tudo deve ser julgado e definido através da vontade do manifestante de Deus e do manifestante por ele mesmo. Deu para ter uma ideia? Vocês têm que me dar um feedback aí para ver se eu continuo ou se vocês querem mais alguma coisa. Bom, acho que o pensamento do iluminismo, ele ainda está, né, arraigado. Por exemplo, a França, né? A França é um país que eu acho que eles seguem ainda muito a proposta do iluminismo. Uhum. Porém, hoje como tem outros movimentos, então hoje o que acontece? Só que eles acabaram agregando, né, a sua forma a sua visão, essa questão da tolerância, né? Então, hoje, porque o iluminismo era razão, né? Pura razão. E também modelo econômico, proposta de nova modelo, aquela coisa toda. Mas hoje, como tem todo um movimento, né, de tolerância a tudo, então eles também já não colocam a fé como eles colocavam, né, lá no século XVIII, XIX, comecinho, né, como sendo algo que tinha que ser extirpado, né? Hoje, então, eles têm, por uma questão aí de ética, de relacionamento, eles
não batem tanto nessa questão fé. Hoje eles dizem, cada um tem direito a ter a sua, né? É, Mas continua ainda esse é. modelo, né? A influência do pensamento na história da humanidade, né, é muito forte. Eu vou comentar alguma coisa sobre isso na próxima, muito meio por cima, porque senão não dá tempo de eu falar as coisas mais práticas que eu quero falar, mas tudo bem. Eu trago alguma coisa na próxima, tá bom? Bom, então, para encerrar essa etapa, o objetivo do desenvolvimento da capacidade de conhecer é alcançar a verdade, né? Que significa aquilo que está de conformidade com a realidade. Então, alguns comentários. O discurso de Bahá'u'lláh sobre qualquer tópico é, em última análise, inseparável do discurso de sua própria posição. Na verdade, a conclusão e o cumprimento de qualquer conhecimento específico é o reconhecimento do próprio manifestante. Então, o discurso de Bahá'u'lláh, ele não se dissocia da posição que ele ocupa de manifestante de Deus, né? E o conhecimento está com ele. Como Bahá'u'lláh atesta, o supremo objetivo de todo conhecimento é o reconhecimento do manifestante, que fornece a essência, a totalidade e as condições da possibilidade e da realidade para essas verdades particulares. A última realidade a se conhecer é Deus, né? Que é a mais alta forma de conhecimento, é o conhecimento de Deus, que adquire a forma de um determinado tipo de autoconhecimento que habilita o indivíduo a se tornar um instrumento consciente, condescendente e inteligente para Deus e seus propósitos. Esse terceiro comentário é muito rico, né? Porque os dois primeiros nós já estudamos, sabemos que Deus é incognoscível, que o conhecimento de Deus vem a nós através do manifestante de Deus e que tudo que ele fala está ligado à posição dele de manifestante. E nós não vamos conhecer Deus, mas vamos conhecer Deus através dos atributos do manifestante, né? E essa é a mais alta forma de conhecimento. E à medida que conhecemos os atributos, desenvolvemos nossos atributos, né? E seguimos as orientações, porque, por exemplo, as palavras ocultas, elas constituem um manual, né? Técnico, filosófico, de comportamento, de tudo, de ética, por exemplo, né? Então, aí esse conhecimento dos atributos, ele nos habilita, né, a nos tornarmos instrumento consciente, condescendente e inteligente para os propósitos divinos, que são a unidade, a criação de uma nova civilização, de uma civilização espiritualizada, né, o bem-estar da humanidade e a paz, né? Há necessidade, portanto, de se desenvolver a capacidade do coração, que é o amor, que representa a energia necessária para buscar o desenvolvimento espiritual e a força de atração aos outros. E também desenvolver a capacidade da volição, que é o serviço a Deus, aos outros e a nós mesmos. Então, acho que essa questão desses objetivos aqui, meus comentários, eles fecham essa história do coração, né? Nós vimos o porquê do coração puro, nós vimos como que é a crítica da razão, né? O que Bahá'u'lláh fala sobre o objeto, sobre o sujeito, sobre o método, que nós temos que considerar
no nosso desenvolvimento, né? E, então, é isso. Essa é a primeira etapa. Agora nós vamos partir para textos sagrados. Então, segura-te a raiz do conhecimento e aquele que é a sua fonte, para que te vejas independente de todos os que se dizem bem versados na erudição humana e cuja pretensão nenhuma prova clara, nem o testemunho de qualquer livro esclarecido pode sustentar. Então, esse texto está, Seleção dos Escritos de Baha'u'lláh, na página 115. É isso que nós temos que fazer. Então, agora nós vamos adentrar nos conhecimentos espirituais incluídos nos textos de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh nos diz no Kitab Khan que o mais lastimável de todos os véus é o véu da erudição, referindo-se ao clero, e sobre suas cinzas erigimos o tabernáculo do conhecimento divino. Ele diz: louvado seja Deus, queimamos os véus da glória com fogo da beleza do mais alto. Do coração humano, tudo temos expulsado, salvo aquele que é o desejo do mundo, e nisso nos gloriamos. A conhecimento algum nos prendemos, senão seu conhecimento, e não atamos nossos corações a outra coisa que é a fulgente glória de sua luz. Cumpre-nos fazer o máximo esforço para que, graças ao invisível amparo de Deus, esses véus obscuros, essas nuvens, que são provações mandadas pelo céu, não nos possam impedir de ver a beleza do seu semblante luminoso e para que o possamos reconhecer somente por ele. Então, o primeiro conhecimento é que o conhecimento da essência divina é barrado aos homens. Então, agora eu vou pedir ajuda para a leitura. Eu estou Posso vendo ler vocês. capítulo qual? Começando aqui do lado esquerdo, a existência absoluta. Tá, deixa eu aumentar a tela. A existência absoluta confina-se estritamente a Deus. Enaltecida seja sua glória. Felizes aqueles que apreendem essa verdade. Desculpa, o que é SEB? SEB é Seleção dos Escritos de Baha'u'lláh. Obrigado. É para continuar? Pode continuar, por favor. Conhecer a Deus significa a compreensão e o conhecimento de seus atributos e não de sua realidade. Isso. O reino invisível da divindade está santificado e elevado acima da compreensão de todos os seres. E tudo que pode ser imaginado é mera compreensão humana. O poder do entendimento humano não abrange a realidade da essência divina. O conhecimento da realidade da divindade é-nos vedado, porém, o conhecimento dos manifestantes de Deus é o conhecimento de Deus, pois as graças, esplendores e atributos de Deus estão neles manifestados. Isso. Que lindo. Muito obrigada. Então, está muito claro. Baha'u'lláh é muito claro ao explicar que o conhecimento da essência divina é barrado aos homens, né? Deves confirmar no âmago de teu coração esse testemunho que Deus pronunciou. Ele próprio e para si próprio, de que não há outro Deus senão Ele, e todos os demais, além dele, foram criados a seu nome. Imensuravelmente exaltada é sua existência. Imensuravelmente exaltada. Nossa, eu estou sofrendo aqui, Raquel. Você tira eles. Imensurável.
imensuravelmente exaltada é sua essência, acima das descrições de suas criaturas. Ele só ocupa o assento de transcendente majestade, de glória suprema e inatingível. O laço de servitude estabelecido entre aquele que adora e o adorado, entre a criatura e o Criador, deve ser considerado em si um sinal de seu benévolo favor aos homens e não como indício de qualquer mérito que eles talvez possuam. Então, aqui Bahá'u'lláh, do lado esquerdo, eu coloquei os textos em que ele nos explica, e do lado o que temos que fazer. Então, é isso. Vamos em frente. Alguém pode ler esse outro texto? O conhecimento divino revelado a Bahá'u'lláh. Eu achei esse texto maravilhoso na Surya Rekha. E então, Deus falando com Bahá'u'lláh, ou Bahá'u'lláh falando com Bahá'u'lláh. Na revelação para Bahá'u'lláh, encontramos: ó templo de santidade, nós verdadeiramente fizemos do âmago de teu coração o repositório de todo o conhecimento de nosso próprio conhecimento que determinamos para os habitantes da terra e do céu, para que toda a criação possa participar de efusões de tua graça e alcançar, pelas maravilhas de teu conhecimento, o reconhecimento de Deus, o excelso, o poderoso, o grande. Então, nesse texto, Bahá'u'lláh detém, né, o repositório de todo o conhecimento de eras passadas e futuras e o lugar do alvorecer do conhecimento divino, né, que determinamos para os habitantes da terra e do céu, para que toda a criação possa participar das graças, de tuas graças, das graças de Bahá'u'lláh e alcançar, pelas maravilhas do conhecimento dele, o reconhecimento de Deus. Pode continuar, João. Em verdade, esse conhecimento que pertence à minha própria essência é tal que ninguém jamais alcançou ou jamais compreenderá, nem qualquer coração será capaz de suportar o seu peso. Fôssemos expor uma única palavra deste conhecimento, os corações de todos os homens ficariam cheios de consternação, os fundamentos de todas as coisas cairiam em ruínas e os pés até mesmo dos mais sábios entre os homens escorregariam. Uau! É grandioso, né? Percebermos, né, o conhecimento divino que foi revelado a Bahá'u'lláh, a grandiosidade dele. E, continuando aqui o texto, verdadeiramente, eu sou Deus, não há outro Deus além de mim, o onisciente, a suma sabedoria. Manifestei-me, aqui Bahá'u'lláh falando, manifestei-me aos homens e fiz descer aquele que é o alvorecer dos sinais de minha revelação. Por seu intermédio, fiz toda a criação atestar que tão alto Deus salvou ele, o incomparável, o onisciente, a suma sabedoria. Aquele que está para sempre oculto aos olhos dos homens, jamais poderá ser conhecido, salvo por meio de seu manifestante, e seu manifestante não pode aduzir maior prova da verdade de sua missão do que a prova de sua própria pessoa. Vou seguir. O conhecimento de Deus. Esses textos são aqueles que eu compilei, que eu falei no início, né? Então, eu trouxe alguma coisa para vocês aqui.
O princípio de todas as coisas é o conhecimento de Deus, e o fim de todas as coisas é a estrita conformidade com tudo que tiver sido mandado do império da vontade divina, a qual abrange tudo que está nos céus e tudo que está na terra. Toda coisa criada no universo inteiro é apenas uma porta que conduz a seu conhecimento, um sinal de sua soberania, uma revelação de seus nomes, um símbolo de sua majestade, um indício de seu poder, um meio de acesso ao seu caminho reto. O espírito que anima o coração humano é o conhecimento de Deus. E seu mais verdadeiro adorno é o reconhecimento da verdade de que ele faz qualquer coisa que ele queira e ordena o que lhe apraz. Sua vestimenta é o temor a Deus, sua perfeição, a constância em sua fé. Assim, Deus instrui a qualquer um que lhe se dirija e, em verdade, ama a quem lhes se envolva. Aquilo que leva à vida eterna, a honra imperecível e a iluminação universal, a verdadeira salvação e prosperidade, é, antes de tudo, o conhecimento de Deus. Se vocês se lembram lá atrás, quando falei dos 3 elementos do método, o conhecimento de Deus era um deles, né? Então, o espírito que anima o coração humano é o conhecimento de Deus. É o motor, né? É aquele elan do buscador, né? Sem comentários, porque é tudo muito bonito, a gente não tem nem capacidade, né? O reconhecimento do manifestante de Deus é o primeiro dever prescrito por Deus aos homens. Está no Kitab Akdas, no parágrafo 1º. Alguém pode ler, por favor? Eu Eu leio, posso ler, então. Leia. A Obrigada. Regina, por favor. Uhum. O reconhecimento do manifestante de Deus é o primeiro dever prescrito por Deus. Em nome do soberano supremo de tudo, o que foi e de tudo que será. O primeiro dever prescrito por Deus a seus servos é o reconhecimento daquele que é o alvorecer de sua revelação e a fonte de suas leis. Aquele que representa a deidade tanto no reino de sua causa como no mundo da criação. Quem cumpre este dever alcança todos os bens, e quem ele se priva conta-se entre os extraviados, mesmo que seja o autor de todos os atos retos. Cumpre a cada um que alcance esse mais sublime grau, esse ápice de transcendente glória, observar todos os mandamentos daquele que é o desejo do mundo. Esses deveres gêmeos são inseparáveis. Um não é aceitável sem o outro. Assim decretou aquele que é o manancial da inspiração divina. Aqueles que Deus dotou de discernimento prontamente reconhecerão que os preceitos por ele estabelecidos constituem os instrumentos supremos para a manifestação da ordem no mundo e a segurança de seus povos. Quem deles se desvia-se, conta-se entre os objetos e insensatos. Entre os abjetos e insensatos. Uhum. Muito obrigada. Vamos continuar.
Ao contrário do conhecimento das coisas, o reconhecimento do manifestante de Deus, que é a experiência da absoluta beleza e a completude da existência, que é o desejo mais profundo da existência humana, é um conhecimento que, por sua natureza, é criativo, transformador e de êxtase. É um conhecimento no qual o encontro com o objeto muda o sujeito, conectando o conhecimento com a realidade e revelando as potencialidades ocultas da natureza. A autorrealização, a autoconscientização e percepção, o desenvolvimento de sentimentos e de uma consciência global e universal são produtos necessários desse conhecimento. Eu acho que aqui fica bem esclarecido, né? A capacidade de transformar da palavra revelada, né? É um conhecimento que que o objeto, ou seja, Deus muda o sujeito. O conhecimento de Deus muda o sujeito. E conecta ele com uma outra realidade. E revela as suas potencialidades. Então, eu vou passar mais depressa por causa do tempo. Sabemos que os mensageiros de Deus Pode são... ir tranquilo, Leia. Eu só estou preocupado se você está cansado, mas pode ficar tranquila com o Eu não tempo. estou cansada, não. Eu estou preocupada com o tempo. Não, fica tranquila. Nós temos tempo. Tranquila. Tá bom. Os mensageiros de Deus são os verdadeiros educadores e guias espirituais para a humanidade. Eu vou ler um pouquinho mais rápido. Os profetas e mensageiros de Deus têm sido enviados com o fim único de guiar a humanidade ao caminho reto da verdade. É o intuito fundamental de sua revelação educar todos os homens para que possam, na hora de sua morte, ascender ao trono do Altíssimo no grau máximo de pureza e santidade e com desprendimento absoluto. Da luz irradiada por essas almas dependem o progresso do mundo e o adiantamento de seus povos. Elas são como fermento que leverda o mundo existente. Constitui a força animadora que faz manifestarem-se as artes e maravilhas do mundo. Por seu intermédio, as nuvens dispensam suas graças aos homens e a terra produz seus frutos. É mister que todas as coisas têm uma causa, uma força motriz, um princípio animador. Essas almas, símbolos do desprendimento, têm provido e continuarão a prover o impulso supremo que move o mundo dos seres. Esse texto é absolutamente maravilhoso, né? Então, primeiro ele está falando que os profetas e mensageiros de Deus são enviados com o fim único de guiar a humanidade e que essa educação tem o propósito de que na hora da morte a pessoa possa se ascender ao trono do Altíssimo no mais alto grau de pureza e santidade, porque ela tem uma missão, né, de ajudar no progresso do mundo, no adiantamento dos seus pontos. Elas que fermentam o mundo existente, que constituem a força animadora, que faz manifestar-se as artes, as maravilhas do mundo. A unidade está presente aqui, né, entre a vida e a morte. Muito bonito. A obtenção da suprema orientação está na dependência do conhecimento e da sabedoria e em estar informado quanto aos mistérios das palavras sagradas. Por esse motivo, devem os amados de Deus, sejam eles jovens ou idosos, homens ou mulheres, cada qual seguindo suas aptidões, empenharem-se na aquisição de vários ramos do conhecimento e ampliarem a sua compreensão dos mistérios dos livros sagrados e sua habilidade em dominar as provas e evidências. Agora eu peguei um texto de Bahá'u'lláh para nós. Alguém pode ler, por favor? Posso.
Cadê? Deixa eu ampliar aqui. Suplicamos a Deus que te fortaleça com seu poder e te capacite a reconhecer aquele que é a fonte de todo o conhecimento, para que te possas desligar de toda erudição humana. Pois que proveito traria um homem esforçar-se para adquirir aquele que é o objeto de todo conhecimento? Que proveito traria, né, a um homem esforçar-se para adquirir aquele que é o objeto? Segura-te a raiz do conhecimento e aquele que é sua fonte, para que te vejas independente de todos os que se dizem bem versados na erudição humana, e cuja pretensão nenhuma prova clara, nem o testemunho de qualquer livro esclarecedor pode sustentar. Lá está reforçando que nos seguremos a raiz do conhecimento e a fonte divina do conhecimento. E para que nós possamos ser independentes, né? Conhecer através de nós mesmos, né? Não através do outro, da erudição. Aqui eu trago dois textos. Desculpe. Pode falar bem alto, porque acho que eu não entendi. Acho que tem que avisar ele que o microfone dele está aberto. Já fechou. Pronto. Aqui nessa exortação, né, e súplica de Bahá'u'lláh, resgata, né, o que você colocou na aula passada, que o conhecimento não depende da erudição, né, Isso, e sim do coração puro. isso. Você E tem que também, procurar um você até princípio. citou hoje rapidamente, e que a gente pode alcançar ou desenvolver esse conhecimento com as palavras ocultas, né? Que nela Bahá'u'lláh deixou todo o seu método, né? Científico, divino, nas palavras ocultas. Então, temos que voltar a estudar as palavras ocultas com esse foco agora, né? Ainda bem, né, que a gente pensa que é fácil, não é? Mas, em todos os casos, é o cerne do conhecimento, né? Então, a humanidade deve estar atenta à revelação de Bahá'u'lláh. Esses textos são do Kitab Khan e do Tabernáculo da Unidade. Eu vou ler só uma aqui, e depois vocês vão receber esse trabalho. Este é o dia em que cada ouvido deve forçosamente estar atento à sua voz. Escutai o chamado deste injuriado e glorificai o nome de Deus, o verdadeiro. E o ornamento de sua lembrança vos adorne, e a luz de seu amor ilumine vossos corações. E esta é a chave que abre os corações dos homens, o polimento que há de limpar as almas de todos os seres. Cuidai zelosamente das necessidades da era em que viveis, e concentrai vossas deliberações e suas exigências pelos requisitos. Isto é, fixai vosso olhar nos mandamentos de Deus, pois tudo que ele ordena neste dia e define como lícito representa a verdade legítima. Então, sabemos que o propósito do homem é conhecer e amar a Deus. Né? Na saudação curta, falamos isso todos os dias. Gostaria de que alguém lesse as duas primeiras e eu só vou comentar a que está em azul. A causa suprema da criação do mundo
e de tudo o que nele está, é para o homem conhecer a Deus. Neste dia, quem quer que seja guiado pela fragrância das vestes de sua misericórdia, demora a ganhar acesso à morada pristina, a qual é o estado em que se reconhece a fonte dos mandamentos divinos e ao alvorecer de sua revelação, terá atingido eternamente a todo o bem. Ó tu que estás diante de meu trono e ainda assim permaneces inconsciente, sabe que aquele que procura escalar as alturas dos mistérios divinos precisa esforçar-se por sua fé, ao máximo que seu poder e capacidade, para que o caminho da orientação se torne claro para ele. Isso mesmo. Então, embora sejam textos de livros diferentes, eles se complementam, né? O conhecimento, como o autoconhecimento e amor, são gerados a partir da atração ao amor de Deus. Tudo que vós possuís, potencialmente, porém, só pode manifestar-se como resultado de sua própria volição. A liberdade humana é vista como uma liberdade moral de escolha entre a atração direcionada para o mundo do reino ou pela atração direcionada ao mundo da natureza. Essa escolha depende tanto da atração como do conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante para que possamos fazer as escolhas corretas, né? Então, o conhecimento espiritual é transformador, já fiz essa referência, mas Bahá'u'lláh descreve a palavra De revelada. deixar alguns slides para próximos finais, viu, Leia? Cabe Hã? o tempo. Algumas pessoas estão pedindo, por causa do tempo, você podia deixar alguns slides para o final, para a próxima, Tá bom. para a Então, próxima sessão. vamos ver aqui. Como o homem obtém dádivas e poderes misericordiosos? Por que meios o homem pode atingir as dádivas? Primeiro, através do conhecimento de Deus. Segundo, através do amor a Deus. Terceiro, através da fé. Quarto, através de atos filantrópicos. Quinto, através do autossacrifício. Sexto, através do desprendimento deste mundo. E sétimo, através da pureza e santidade. Então, o conhecimento dos princípios da fé é importante para a ação, né? Saber que as boas ações, palavras e esforços são louváveis e aprovados e constituem a glória do mundo humano. Porém, as ações apenas não bastam. É necessário, né, o que leva à vida eterna, a honra imperecível, a iluminação universal, a verdadeira satisfação e prosperidade, é, antes de tudo, o conhecimento de Deus. Conhecimento e ensino da causa vou deixar para depois. Concluindo, então, nós vimos que o mero conhecimento não é suficiente para a completa realização humana. Os ensinamentos dos livros sagrados precisam de poder celestial e força divina para serem realizados e cumpridos. Então, é preciso o esforço para completar o objetivo e o plano de ensinamentos de Deus, a necessidade do estímulo da alegria, de boas novas nos corações humanos, a atração espiritual. E aqui é que na Rika, na Surya Raiz, é que citada no chamado do Senhor das Hostes, é que Bahá'u'lláh fala que o espírito, a mente, a alma, os poderes da visão e da audição são apenas uma única realidade.
que tem múltiplas expressões devido à diversidade de seus instrumentos. Lembra que eu falei isso na primeira aula e fiquei de trazer hoje, né? O poder do homem de compreender, mover-se, falar, ouvir e ver derivam todos do sinal do Senhor dentro dele. Isso é muito novo. É único em sua essência, porém múltiplo através da diversidade de seus instrumentos. Isto realmente é uma verdade. Então, aqui, pronto, acabei. Querida Leia, você sabe que é muito gostoso a sua apresentação, porque você nos traz uma nova visão, a gente vai começar a ter que reler muitos livros para voltar a ter uma nova visão, um novo conhecimento de tudo que está nos passando. Muito obrigado, Leia, querida. Vamos para a semana que vem, na terceira parte, com ansiedade de Essa parte ver. é mais leve, né? Essa foi mais filosófica. Bem, Eu sei que é bastante. mais difícil de compreender, mas é necessário, senão a gente não chega lá, né? Querida, muito obrigado. De nada. Espero, se Deus quiser, na semana que vem, estaremos juntos. Eu só vou desligar a gravação, mas você fica aí, por favor. Tá bom.